Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula online da disciplina de ortopedia, para o quinto período da Faculdade de Medicina da FAG. Eu sou o professor Pedro Pércio, ortopedista. Tá? O assunto de hoje são princípios gerais, princípios básicos no tratamento das fraturas. Né? São conceitos de uma maneira geral que nós utilizamos no dia a dia no tratamento das fraturas, né? Então, primeiramente, parece uma coisa subentendida, óbvia, o que é uma fratura, né? E de fato a fratura é óbvio que é um osso quebrado, uma fratura, enfim. Mas existe uma maneira mais elegante, uma maneira mais técnica de nós descrevermos o que é uma fratura, né? Então, de uma maneira técnica e mais elegante, a gente descreve que uma fratura é uma descontinuidade no tecido ósseo ou uma solução de continuidade no tecido ósseo. Quando o osso perde a sua continuidade, ou seja, ele adquire uma solução de continuidade, nós dizemos que existe uma fratura naquele osso. Né? E é importante esse conceito porque existem fraturas que são microscópicas, digamos assim. Nem sempre a gente enxerga olho nu no raio-x. E microscopicamente, visualizada num exame, por exemplo, de ressonância magnética, nós vamos conseguir identificar essa descontinuidade tecidual e isso caracteriza uma fratura, vai exigir tratamento, né, e suas consequências, enfim. Então essa é a maneira mais correta de definir o que é uma fratura, né? Tá? A partir daí, então, nós vamos falar sobre o que é a consolidação óssea, né? Consolidação óssea é o termo que nós utilizamos para descrever o reparo do tecido ósseo, o reparo de uma fratura, a cura de uma fratura. Então vocês vão observar aí no dia a dia, nas aulas práticas, enfim, que nós vamos dizer o seguinte: essa fratura está consolidada. Poxa, para mim é um termo que faz parte do meu vocabulário, mas para o paciente não. Então, o que é uma fratura consolidada? Uma fratura consolidada é uma fratura que se reparou, que está resolvida. É um termo que a gente utiliza bastante no dia a dia, né? Então, a consolidação da fratura é o reparo do tecido. Mas eu posso dizer que é uma cicatrização do osso? Não. Por quê? Porque a cicatrização é um reparo tecidual mediante a produção, a proliferação fibroblástica, ação fibroblástica, fibrina, etc. E o tecido cicatricial, ele é um tecido diferente do tecido original, ele não tem as mesmas propriedades. Por exemplo, um ferimento de pele, um ferimento de músculo, então esses ferimentos eles são reparados por processo de cicatrização. Então as propriedades daquele tecido, como por exemplo, elasticidade, resistência, sensibilidade, enfim, elas são diferentes do tecido original. E o tecido ósseo, assim como o tecido hepático, tecido do fígado, felizmente, eles não passam por reparo através de cicatrização. Eles passam por reparo através de utilizando-se o tecido original. Então, eles não sofrem cicatrização e isso é muito bom em se tratando do tecido ósseo, porque o tecido ele consegue se reparar com as mesmas propriedades do tecido original. Tá? Como qualquer processo de reparação tecidual, a consolidação óssea ela é feita em etapas, em fases. Né? Esse gráfico aqui ele ilustra as fases do processo de consolidação e mais ou menos quantifica em tempo, né? Então, nós temos aqui a fase inflamatória, a primeira, né? A fase de reparo tecidual e a fase de remodelamento. Nós falamos muito sobre o remodelamento do calo ósseo. Após a consolidação da fratura, a recuperação da integridade óssea, a recuperação da continuidade do tecido ósseo. Muitas vezes existe um calo muito grande, exuberante, enfim, isso é muito comum em crianças. E com o passar do tempo, esse calo, esse osso, ele vai passar por um processo de remodelagem, de remodelação. Né? E o osso ele vai ficar com o seu menor tamanho e a sua máxima resistência. Isso é muito interessante no tecido ósseo. Né? É uma arquitetura muito inteligente. Né? Tá? Só os tecidos biológicos conseguem essa relação de dimensão e baixo peso e máxima resistência. Né? A primeira fase é a fase inflamatória. Tá? O processo inflamatório ele é um processo benéfico,
nós tendemos a ir contra ele porque ele gera dor, ele gera desconforto para o paciente, nós prescrevemos anti-inflamatório para tudo, mas às vezes nós estamos, na verdade, atrasando o processo de reparo. Só que é um ônus do tratamento da dor, enfim, né? Então, nem sempre isso é de fato maléfico e ruim, mas existem algumas situações em que os anti-inflamatórios, principalmente os anti-inflamatórios de esteroides, os corticoides, eles vão atrapalhar o processo de reparo tecidual, inclusive o processo de reparo do tecido ósseo. Tá? Então, porque a gente interfere aqui na primeira fase, que é a fase mais importante de todas. Né? Tá? O processo de inflamação e reparo. A inflamação ela acontece quase que simultaneamente, né? E ele surge logo após a fratura através dessa estrutura aqui. A gente fala muito sobre o hematoma fraturário. O hematoma é a base, é o início do processo de reparo ósseo. Sem hematoma, esse processo ele não vai se iniciar. Ah, mas pode acontecer eu já ia falar em cicatrização. Pode acontecer de não acontecer o reparo ósseo? Pode, nós vamos ver mais adiante, se chama pseudoartrose. Mas como que isso acontece? Sim, nós vamos ver mais para frente, nessa aula mesmo. Então o hematoma é a base, é onde começam os processos, as reações bioquímicas, biomecânicas, enfim, e que vão terminar na reparação do tecido ósseo. Tá? Como é que surge o hematoma? Bem, quebra o osso sangra, o osso machuca a musculatura ao redor, isso gera sangramento e se forma o hematoma ali, né? Aí se desencadeia um processo bioquímico, histológico, migração celular, com atração de células que vão produzir mediadores inflamatórios, citocinas, etc, blá blá blá, enfim, e aí é um processo bastante complexo que não vem ao caso a gente aprofundar nele, né? Tá? Então vejam só, aqui é uma figurinha, né, de hematoma, enfim, até combinar com a formação do calo ósseo. Uma série de substâncias, na última década aí essas proteínas morfogenéticas ósseas, elas tiveram muita pesquisa em cima delas, muita tentativa de desenvolver medicamentos para curar algumas doenças, estimular a cicatrização de tecidos, reparo, etc., através das proteínas morfogenéticas ósseas. Né? Tá? E para a formação do hematoma é fundamental e reparo, enfim, inflamação, reparo, etc., para o reparo do tecido, é fundamental a nutrição sanguínea. Nós já falamos em aulas pregressas que o tecido ósseo é um tecido, muitas vezes ele é mal vascularizado. O tecido ósseo lamelar, o tecido ósseo cortical, né, de ossos longos, é um tecido mal vascularizado, pouco vascularizado, né? Então, se ele tem uma vascularização deficitária, ele tem um aporte sanguíneo, né, que não tem muita reserva, então isso é lesado na fratura e muitas vezes pode implicar em consequências quanto à reparação. Né, tá? No processo inflamatório, no processo de reparo, estão envolvidas duas estruturas muito importantes que são o periósteo e o endósteo, são membranas que revestem internamente e externamente no caso do periósteo, internamente no caso do endósteo. Os ossos, principalmente os ossos longos, isso é muito importante para esses ossos, essas membranas, e são elas que vão levar a nutrição de boa parte do tecido desses ossos. É um osso que não tem nutrição, ele vai ter um processo de reparo lentificado e muitas vezes ele não vai acontecer. Tá? A partir daí, a partir do hematoma se forma o que a gente chama de calo mole, que é um calo cartilaginoso, tem tecido cartilaginoso ali, que com o passar do tempo, mediante aplicação de alguns estímulos, carga, enfim, esse calo mole ele vai ser mineralizado, vai receber minerais, né, íons de cálcio, fosfato, enfim, e vai se transformar no tal do calo duro. A mineralização transforma o calo mole no tal do calo duro. É o calo duro que devolve a resistência mecânica ao osso. Tá? E aqui tem duas implicações, que nós chamamos de consolidação clínica e consolidação radiográfica.
A consolidação clínica ocorre quando o tecido já não tem mais mobilidade. O foco de fratura, o local onde tem a fratura, ele já não tem mais mobilidade, ele já está rígido. A gente chama isso de consolidação clínica. O paciente pode, por exemplo, no caso de uma fratura de membro inferior, ele pode pisar, ele não vai mais sentir dor, é uma boa medida, é uma boa maneira de nós avaliarmos se existe consolidação clínica. É a mobilidade, você tenta mexer o foco de fratura e pesquisa se o paciente tem movimento naquele foco de fratura e se tem dor sim ou não. Se ele não tem movimento e não tem dor, bem, então nós dizemos que existe a consolidação clínica, independente da existência de consolidação radiográfica, que é o quê? É a visualização da continuidade óssea no raio-x. A consolidação clínica, muitas vezes, ela vem antes da consolidação radiográfica e isso nos permite antecipar a reabilitação do paciente. E às vezes acontece o contrário. A radiografia nos engana, ela nos dá a entender que tem consolidação. Visualmente parece que existe continuidade óssea, mas nós vamos testar, examinar o paciente, tem mobilidade no foco de fratura ou ele tem dor. Então ele não tem consolidação clínica. E vocês já devem ter ouvido mais de uma vez que em medicina tem uma coisa que diz o seguinte, que a clínica é soberana em qualquer coisa. Os dados clínicos, eles são soberanos aos dados de imagem, aos dados de exames de imagem, aos dados de exame laboratorial. Então nós temos que valorizar a parte clínica do paciente em qualquer situação. Nós minimizamos erros quando nós damos o devido valor, a devida atenção às informações clínicas, né? Bom, dois fatores, de uma maneira simples e básica, vão interferir na consolidação da fratura. A estabilidade da fratura e o suporte biológico. Bem, suporte biológico tem a ver com vascularização, com endócio, com periósteo, com as condições das partes moles ao redor desse osso, porque, de novo, em se tratando de osso lamelar, de osso cortical, de osso de diáfise, de osso longo, esse osso ele depende das partes moles para receber a sua nutrição. É diferente do osso esponjoso, de um osso chato como pelve, de um osso esponjoso das epífises dos ossos longos, que é um osso que tem o seu conteúdo basicamente feito por medula óssea vermelha, então é um osso extremamente vascularizado, com uma consolidação muito acelerada, um processo de reparo muito acelerado. Mas de uma maneira geral, a gente fala assim, olha, o osso é um tecido pouco vascularizado. Mas quando eu falo isso, nós estamos falando do osso longo. Como grande parte das fraturas são de ossos longos, por exemplo, fêmur, diáfise de tíbia, diáfise de antebraço, diáfise de húmero, etc. Muitas vezes o osso ele sofre com o processo de reparação e às vezes essa reparação não acontece, evoluindo para o que a gente chama de pseudoartrose. Então, na consolidação de uma fratura, esses dois elementos estão envolvidos, o suporte biológico e a estabilidade. A estabilidade é assim, é necessário que exista uma redução de movimento para que esse osso cole. Quando você quer colar qualquer coisa, um objeto qualquer coisa, você aplica a cola e deixa ele paradinho. Por quê? Para que quando acontece a cura dessa cola, enquanto acontece a cura dessa cola, exista a aderência de um fragmento no outro. E de uma maneira analógica é fácil de entender que isso também é necessário no osso. Se eu tenho uma fratura e continua existindo o movimento, eu vou ter uma formação grande de calo ósseo, mas eu não vou ter a ligação de um fragmento ao outro. Nós vamos ter uma pseudoartrose também, mesmo tendo um suporte biológico adequado. Então, a falha em qualquer uma dessas duas, desses dois elementos, implica no que a gente chama de pseudoartrose, que é a não consolidação de uma fratura. Tá? Mas assim, quando que eu vou considerar que aquele osso está num processo, numa situação de pseudoartrose? Depende de cada osso, porque depende da idade do paciente, uma série de fatores, né? Criança dificilmente tem pseudoartrose, porque a criança tem um processo de reparo muito acelerado, felizmente. Mas no adulto, cada osso tem um tempo, né? Então, eu não posso falar em pseudoartrose de fêmur com 90 dias de tratamento. O fêmur ele pode levar até um ano para consolidar. Mas 90 dias para uma fratura de falange é muito tempo, então cada osso tem um tempo médio de consolidação.
ultrapassado esse tempo médio, bom, ele pode estar evoluindo para um processo de retardo de consolidação ou até mesmo uma pseudoartrose. No retardo de consolidação é quando ela não consolida no tempo médio esperado, mas ainda existe possibilidade de se consolidar, desculpe. Mas quando existe a pseudoartrose estabelecida, não, ele não vai consolidar mais sem uma intervenção médica. Vai precisar de uma intervenção médica, alguma coisa, um ato médico, normalmente uma cirurgia para estimular e fazer com que esse osso consolide. Tá? E, com base na estabilidade e no suporte biológico, nós dividimos a pseudoartrose mais ou menos não, nós dividimos a pseudoartrose em dois tipos. A pseudoartrose atrófica, quando existe uma falha biológica, um defeito no suporte biológico, um defeito na vascularização, que implica numa formação de um hematoma ósseo, num hematoma fraturado deficitário, numa nutrição pobre para aquele osso, e aí vai ter a formação da pseudoartrose atrófica. Ela é atrófica porque não existe a formação do calo. Não, a gente não visualiza na radiografia o desenvolvimento do calo ósseo. Aquele osso está, as extremidades necrosadas, necróticas, e ele não vai consolidar. Nós vamos ter que ter uma intervenção médica para devolver a vitalidade dele e fazer com que ele consolide. Tá? Por outro lado, a pseudoartrose hipertrófica, ou até mesmo a normotrófica, ela acontece quando existe um suporte biológico, tem tecido mole preso ao osso, o osso ele tem nutrição, mas não existe estabilidade suficiente para fazer com que um fragmento se consolide ao outro. Então, existe movimento, micromovimento ou macromovimento, que não vão deixar esse calo consolidar um fragmento no outro. Então, esses são os dois tipos de pseudoartrose, as suas causas, e elas vão exigir uma intervenção médica, né? A pseudoartrose hipertrófica, na grande maioria das vezes, se nós conseguirmos fazer com que aumentar a estabilidade daquele sistema, do foco de pseudoartrose, então a gente resolve. E às vezes é possível fazer isso com meios externos, gesso, enfim, sem que precise de uma intervenção cirúrgica. Agora, a pseudoartrose atrófica, quando não existe estímulo biológico, essa não. Quase que 100% das vezes ela vai requerer uma cirurgia para estimular esse osso, com aplicação de enxerto ósseo, enfim, para que exista a consolidação, para que seja recuperada a continuidade do tecido ósseo. Tá? Aqui são dois exemplos. Esse é um exemplo de uma pseudoartrose hipertrófica. Ela tem esse nome porque existe um calo grande, um calo ósseo hipertrófico, mas existe movimentação entre os fragmentos que não permitem que eles consolidem. Tá? Já a pseudoartrose atrófica, vocês podem observar aqui, é uma fratura de fêmur, é um exemplo, um material de síntese tipo placa e parafuso, que inclusive está quebrado, e eu não vejo nenhuma reação biológica no foco de fratura. É o contrário, existe uma atrofia, uma hipotrofia do tecido ósseo, porque ele necrosou e o organismo está reabsorvendo esse tecido necrótico. Só que ao mesmo tempo ele não está criando novo tecido ósseo para fazer o processo de reparação. Então aqui vai ser necessária uma outra cirurgia, com aplicação de enxerto ósseo, troca do material de síntese, ou seja, da placa e do parafuso. Tá? Mas então tá, eu preciso estabilizar o tecido ósseo para permitir que ele consolide, né? Para permitir que ele se repare. Quais são as maneiras de estabilizar uma fratura, né? Existe a maneira conservadora, ou seja, o tratamento conservador, quando eu não utilizo de cirurgia para fazer isso, então eu utilizo de órteses, gessos, talas, enfim, aparelhos que fazem a imobilização daquele membro, consequentemente a imobilização do osso, e aí permitem o reparo, né? Mas existe também a maneira cirúrgica, na qual nós utilizamos de métodos cirúrgicos, incisões, enfim, para fazer a estabilização dessa fratura, e sempre se utilizam dispositivos como placas, parafusos, pinos, fios, etc., que são o que nós chamamos de material de síntese. Então, na redução cirúrgica, nós utilizamos o material de síntese para estabilizar uma fratura. E aqui eu vou introduzir um termo novo para vocês, talvez um termo novo para vocês, se chama redução. O que é reduzir uma fratura? Reduzir uma fratura é botar um osso no lugar.
tá? Possivelmente isso é um erro, digamos assim, de tradução lá de alguma língua, porque a gente não tem uma explicação do porquê nós chamamos a colocação no lugar de um osso de redução. Reduzir uma fratura, reduzir uma luxação, reduzir uma hérnia abdominal, incisional, etc., é colocar essa estrutura no seu devido lugar, né? É botar o osso no lugar, no caso da ortopedia, em se tratando de uma fratura ou de uma luxação. Então isso é reduzir. Reduzir é botar no lugar, tá? Tá aqui. Botar no lugar o osso e corrigir o desvio de uma fratura ou de uma luxação, né? Existem algumas maneiras de se aplicar a redução, né? Basicamente, redução aberta, cruenta ou direta, são 3 sinônimos. É quando a gente faz uso de cirurgia. Incisão cirúrgica, põe o osso no lugar de maneira aberta, cruenta ou direta. Ou a redução fechada, incruenta ou indireta, quando através de manobras externas, sem corte, sem incisão cirúrgica, nós conseguimos fazer com que o osso volte para o seu lugar ou, próximo disso, dentro de um limite aceitável. Então, cada osso ele aceita um determinado grau de desvio. E, às vezes, o raio-x está feio, mas aquele osso está dentro de um limite aceitável para que ele não perca função, para que não encurte o membro, para que não altere o movimento articular e para que ele não tenha uma alteração da sua função. A ortopedia é uma especialidade funcional, né? Então, muitas vezes, um raio-x feio não quer dizer uma falha de tratamento, né? Um tratamento inapropriado ou que não vai dar certo, tá? Então, nós vamos falar um pouco agora sobre cada um dos tratamentos, tá? Falando sobre o tratamento conservador. Por que nós precisamos tratar uma fratura? Bem, para obter a consolidação e restaurar a função o mais rápido quanto for possível. É por isso que nós tratamos uma fratura. Por que reduzir uma fratura? Para obter a consolidação funcional, com deformidade ou desvios aceitáveis e que não vão implicar em um déficit de função. O que é o tratamento conservador? É o tratamento que não implica na necessidade de uma cirurgia ou uso de implantes do tipo placa, pinos, parafusos, hastes, fixador externo, etc. Tá? O tratamento conservador utiliza técnicas não invasivas, reduções incruentas, às vezes a gente usa anestesia local, sedação, enfim, aparelhos gessados, órteses, braces, trações, etc. Para que a gente chegue no objetivo de consolidar uma fratura, né? Algumas curiosidades epidemiológicas aqui, né? Então, mais ou menos 2/3 de todas as fraturas no adulto, elas aceitam o tratamento conservador. O osso ele vai consolidar sem implicar numa diminuição da função, numa limitação funcional. Tá? Menos de 10%, em torno de 7,3% das crianças menores de 5 anos, elas vão precisar de uma cirurgia para tratar uma fratura. Então, assim, ó, como regra, criança, quase todas as fraturas elas vão bem com tratamento conservador. Isso é aplicável quanto a tempo de tratamento e a sucesso de consolidação. A grande maioria das fraturas de criança, elas consolidam rapidamente. Algumas vezes restam alguns desvios, ficam alguns desvios, que o próprio crescimento da criança, em alguns meses de crescimento, vai ser responsável pelo remodelamento daquela fratura e pela recuperação, pelo restabelecimento anatômico daquele osso. É muito interessante tratar a criança. Às vezes você está tratando uma fratura de antebraço de criança, te dá muito trabalho explicar, convencer a mãe, a avó, a tia, o pai de que um osso, um antebraço com desvio ali de 20 graus, 15 graus, o crescimento de alguns meses vai corrigir aquilo ali. E de fato acontece, ele remodela mesmo, né? Tá? As fraturas de membro superior elas são mais comuns do que as de membro inferior e elas aceitam mais o tratamento conservador. É mais fácil tratar o membro superior com tipóia, com imobilização, do que tratar um membro inferior com gesso, que vai exigir o comprometimento do membro inferior imobilizado e do membro superior para o uso de muleta. Então é mais difícil, né? Mas existe bastante espaço para o tratamento conservador no membro inferior também, né?
Quanto maior a idade, maior a necessidade de cirurgia. Repetindo o que eu disse, criança é fácil de tratar. Quanto mais complexa a fratura, maior a necessidade de cirurgia, né? Tá? Então, aqui também alguns dados epidemiológicos. Essas fraturas que estão nessa coluna amarela, na grande maioria delas, elas não vão exigir cirurgia. A escápula é um osso que dificilmente se recomenda cirurgia. Falange de pé, metatarso, e se aplica também aos ossos da mão, falange de mão, metacarpo, a clavícula, rádio proximal, húmero proximal. São fraturas que aceitam bastante tratamento conservador. Agora, fraturas proximais do fêmur, fraturas da diáfise do fêmur, fraturas de diáfise de tíbia, veja, o membro inferior, de uma maneira geral, elas têm uma incidência maior de necessidade de cirurgia. E nós vamos falar sobre isso nas aulas, sobre cada osso especificamente. Tá? Existem diversas técnicas de imobilização, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre algumas delas, né? A tração, tracionar um osso para que a gente tenha esse efeito, como vocês veem na figura, um osso desviado. Toda vez que eu aplico a tração nas suas extremidades, eu tenho uma tendência de correção da deformidade. Existe uma coisa que nós usamos bastante em ortopedia que a gente chama de ligamento taxia. O que é isso, ligamento taxia? É levar o osso para o lugar, taxia, através da inserção ligamentar, da inserção de partes moles que ainda está aplicada no osso, mediante a tração. Então, quando eu faço a tração, os ligamentos e tendões, etc., e cápsula articular que estão presos ainda naquele osso, tendem a esticar e trazer o osso para o seu lugar mais próximo da anatomia, da posição anatômica, né? Tá? A tração, ela tem essa função, né? E a gente muitas vezes utiliza como um método temporário de fixação até uma cirurgia definitiva, principalmente no fêmur, né? Tá? Então, fratura de fêmur em criança, fratura de acetábulo, fraturas luxações do fêmur ou quadril, nós ainda utilizamos a tração às vezes como método temporário até a cirurgia definitiva e no caso de criança às vezes como um tratamento definitivo da fratura, né? Tem duas técnicas diferentes, a tração esquelética é quando eu utilizo um pino transósseo, é um procedimento invasivo. Eu tenho que pôr um pino através do osso e através desse pino eu prendo um dispositivo que vai fazer a tração. Tá? Ou a tração cutânea, que a tração é aplicada através de um dispositivo preso até a pele. Tem que ser muito bem aplicada para que a gente não venha a ter complicações cutâneas, complicações da pele, né? Como nós vamos ver adiante. Aqui são alguns exemplos de tração, então vejam lá, isso aqui são trações esqueléticas, tem um pino fixando ali, transfixando a tíbia, esse pino é preso a um dispositivo que a gente chama de estribo, o estribo é preso nessa férula, que pende o peso aqui e faz a tração propriamente dita. O peso faz a tração e o peso do paciente faz a contratração. Então sempre que você tem uma tração, você precisa de ter um elemento que faça contratração. Isso aqui é um dispositivo que os sistemas de resgate usam bastante. É um mecanismo de imobilização de fraturas de membro inferior e através dele também pode ser feita a tração, ajuda muito no transporte do paciente do local do acidente até o atendimento hospitalar. Mas nós temos que tomar cuidado com as trações cutâneas mal aplicadas evoluem com problemas de pele, né? Um paciente idoso com a pele mais frágil é mais fácil acontecer isso, né? Esse aqui é um paciente que foi atendido esse ano, vejam, é na nossa instituição aqui, né? Tá, uma tração que infelizmente não foi bem aplicada, garroteou aqui, tá? Felizmente isso passou da noite para o dia, no dia seguinte ele foi operado e a gente tirou a tração. Agora imagine ficar 2 dias com uma atadura garroteando, existe risco de necrose de estruturas nobres do pé, né? Evoluiu para um flictema, uma área de necrose de pele, precisou de debridamento, e está aí há 2 meses tratando, lidando, e a gente tendo que dar explicação por que aconteceu aquilo. Enfim, infelizmente existem percalços que podem acontecer no nosso dia a dia e nós temos que conhecer os problemas para minimizá-los, né? Tá? Imobilizações não gessadas. Algumas fraturas nós tratamos com imobilizações gessadas, mas algumas não exigem imobilizações gessadas. Por exemplo,
Isso aqui são exemplos de, vou trazer a minha fotinha para cá, isso aqui são exemplos de tipóia, né? Uma tipóiazinha mais simples que tem, mais chinelinho que tem, né? Feito com uma malha tubular, algodão, enfim, só segura o braço aqui, né? É útil, às vezes para tratar a psique do paciente, para ele se sentir tratado, enfim, né? Ou a gente combina uma tipóiazinha dessa aqui com uma tala, para que o paciente não fique com o membro baixo e esse membro não edemacie ainda mais. É a tipóiazinha simples, tá? Existem tipóias prontas que cumprem a mesma função e existem tipóias mais elaboradas. Isso aqui se chama Velpô de verão, tipóia tipo Velpô, não gessado, né? É feito também com malha tubular, um pouquinho chato de fazer, ela dá uma série de voltas aqui no pescoço, no braço, no punho e imobiliza adequadamente o membro. A dificuldade é que o paciente não consegue refazer isso em casa. Então, no pronto-socorro muitas vezes é o que a gente tem e depois substitui por uma tipóia tipo Velpô, uma tipóia mais elaborada que o paciente pode adquirir e tenha uma função apropriada e com conforto também proporcional. Tá? Nesse caso aqui é uma tipóia mais especial ainda, digamos assim, porque ela tem um coxim que faz a abdução do braço. Às vezes eu preciso ter a abdução do braço quando eu quero tratar uma fratura desviada de húmero e eu não vou poder operar, então às vezes eu faço a imobilização em abdução. Vocês já devem ter visto em filmes, e se não viram, vocês vão ver em filmes, pessoas engessadas, né, com o braço erguido, assim. Essa semana eu assisti um filme que, por coincidência, estava lá o cara com o braço erguido, porque o médico está precisando de abdução, o osso está precisando de abdução para que ele fique no lugar até que ele consolide. Aqui são alguns exemplos. Antigamente se utilizava muito imobilização do tipo 8 posterior, é essa imobilização aqui, para tratar a fratura de clavícula, né? Tá? Então a gente fazia muito isso com atadura ou com malha tubular e algodão, mas nunca assim, ó, com gesso. O gesso direto na pele faz ferida, na região axilar aqui, onde tem saliência óssea, então isso aqui é incorreto. Infelizmente não se faz mais hoje em dia, porque isso aqui faz escara, faz ferida, e às vezes você tem até exposição óssea, né? Tá? Em decorrência de um tratamento inapropriado, né? Então, uma aula, o conhecimento ele serve para você saber o que fazer e também para você saber o que não fazer, né? Porque é tudo que a gente imaginar já foi tentado fazer. Tudo que, né, a gente imaginar, vamos fazer isso. Não, mas isso já foi tentado fazer. Será que isso funciona? Então eu vou estudar, vou na literatura e vou saber se aquilo ali tem utilidade ou não. Aqui alguns exemplos também, ó, de Velpô ou imobilização tóraco-braquial. Tóraco-braquial. Vocês imaginem ficar com o gesso tóraco-braquial 10 dias, sem banho. Só que não são 10 dias, são 3 semanas, 4 semanas pelo menos. Então é muito melhor operar um paciente do que aplicar um gesso assim. Mas então por que existe a foto? Bem, porque toda regra tem exceção. Imagine tratar um paciente psiquiátrico que não consegue fazer aderência ao tratamento, que não consegue, não tem condição cognitiva de respeitar os cuidados pós-operatórios. Bem, então a gente tem que ter opção. Então às vezes a gente utiliza isso aqui ainda, né? Tá? Felizmente são raras e raras exceções, né? Tá? Porque é muito melhor, se eu tiver a condição de operar um paciente, é muito melhor eu operar ele do que aplicar um gesso daquela forma, né? Imobilizações do tipo enfaixamento, enfaixamento de Jones, o joelho é muito utilizado. Isso aqui imobiliza mais ou menos, trata mais a psique do paciente. Quando realmente eu preciso de uma imobilização, eu tenho que partir por uma tala de gesso ou por uma órtese rígida, né? Mas às vezes é muito melhor eu aplicar um enfaixamento com algodão e atadura do que deixar sem nada. O paciente vai se sentir tratado, ele vai valorizar aquela lesão, aquela contusão dele e vai tomar o devido cuidado, tá? Aqui são vários exemplos, né? Imobilização tipo Jones para tornozelo, enfaixamento de tornozelo. E vocês observem que para toda imobilização que eu possa precisar manufaturar e manipular no pronto atendimento, a indústria já desenvolveu dispositivos muito mais confortáveis de utilização, né, que funcionam tão bem ou melhor.
né? Vamos lá, então. Essas são exemplos de imobilizações não gessadas, mas assim, o carro-chefe são as imobilizações gessadas. O carro-chefe no tratamento conservador das fraturas são as imobilizações gessadas. Ou as talas gessadas ou os gessos circulares. Qual é a diferença de uma para outra? A tala é uma calha gessada, então eu faço uma tala com atadura gessada, enfim, e aí essa tala eu aplico no membro. Por exemplo, pega lá uma tala, vou fazer aqui com uma folha, faço uma tala de gesso assim, eu aplico aqui e eu enrolo ela com ataduras. Então eu utilizo as ataduras gessadas para fazer a tala e a atadura de crepe, a atadura elástica, para fazer a imobilização, prender esta tala ao membro. Tá? E o gesso circular é aquele gesso branco, né, que a gente vê aí comumente. Esse é o tratamento clássico das fraturas. Né, tá? O gesso é esse material aqui, né? O gesso é esse material aqui, né? Tá aqui a fórmula dele. Quando eu misturo com água, ele libera calor e essa outra molécula aqui que vai endurecer. Libera calor, é importante isso. Hoje é um dia que está muito frio. Hoje aqui está 11 graus. É diferente eu fazer um gesso 10 numa temperatura ambiente de 10 graus, de um dia que está 10 graus ou um dia que está 26 graus. É diferente, tá? Deu um tilt aqui, só um minutinho. Pronto. Então é bem diferente. É mais difícil, eu preciso aquecer mais a água num dia frio como hoje do que no verão. E no verão eu tenho que tomar cuidado, porque se eu aqueço demais a água, eu provoco o quê? Desconforto e queimadura. Então eu tenho que saber fazer gesso, tá? Então, quanto mais gesso eu utilizar e quanto maior a temperatura da água, mais calor eu libero. E às vezes queima. A criança fica muito preocupada e aquilo esquenta e vai lá, 40 graus, às vezes até mais, e acima de 45 graus a gente pode ter queimadura. Quanto maior a temperatura da água, mais rápido seca. Isso também é importante. Às vezes eu quero que esse gesso seque rápido, porque eu fiz uma redução, eu pus um osso no lugar e eu faço gesso. Eu tenho que esperar a cura deste gesso e eu tenho que ficar segurando. Então, está muito frio, eu faço um gesso que vai demorar 5 minutos para secar. 5 minutos não é nada, depende do que tu for fazer, né? Se eu tiver que ficar segurando um membro quebrado por 5 minutos, o paciente se mexendo, eu me mexendo, micromovimento corporal, esse gesso ele vai terminar diferente do que ele começou. Então, às vezes, a gente aquece a água para que ele seque mais rápido. E, às vezes, esse gesso vai exigir manipulação e ele não pode secar tão rapidamente. Então, tem toda essa questão envolvida no uso do gesso. Bom, então as talas são essas calhas, conforme eu ilustrei para vocês, são imobilizações, na grande maioria das vezes, provisórias, que nós utilizamos para analgesia, antes de fazer uma cirurgia, uma fratura que tem necessidade de cirurgia, mas eu vou deixar aquele osso quebrado, enrolado no papelão, até conseguir operar, até que faça exame pré-operatório, até que respeite o jejum, enfim, até que eu consiga o material para fazer. Não, eu ponho uma tala gessada, eu resolvo a dor do paciente com uma tala gessada. Não precisa nem de analgésico. O melhor tratamento analgésico para uma fratura é imobilizar ela. É melhor do que morfina, é muito melhor que morfina, tá? Então a gente imobiliza e muitas vezes com tala gessada, né? Tá? Feito com atadura gessada e atadura de crepe, como eu ilustrei previamente, tá? Tala gessada tem vantagens, gesso circular tem vantagens e desvantagens, tá? Onde é que está aqui? Peraí. O gesso circular ele é um dispositivo para tratamento definitivo da fratura, tá? As vantagens dele é imobilização definitiva, tratamento definitivo da fratura, né? Tá? E eu uso ele após uma redução ou não, ele tem baixo custo. As desvantagens de utilizar um gesso circular é que às vezes ele pode fazer prurido, coceira, né? Úlcera, depressão, se ele for mal aplicado, e o que a gente chama de síndrome compartimental, que é uma alteração na circulação, déficit circulatório naquele membro, que pode evoluir para necrose tecidual, e isso é uma situação rara, mas muito grave, tem uma aula específica sobre isso. Tá?
O gesso circular, aquele gesso branco, né? Como regra, a gente deve evitar fazer ele no momento do trauma, no momento do primeiro atendimento. Por quê? Porque no momento do primeiro atendimento, o membro pode estar inchado e eu vou aplicar o gesso e duas coisas podem acontecer. Ou ele vai inchar mais e o gesso circular não vai permitir a expansão do tecido, e é isso que pode fazer a síndrome compartimental. Ou quando eu faço uma redução e aplico o gesso, esse membro está edemaciado, inchado, né, inchado. Com o passar do tempo, ele vai desinchar e o braço vai ficar solto dentro, o membro vai ficar solto dentro. Nós podemos ter o que a gente chama de perda de redução. Eu reduzi, pus no lugar, bonitinho, bati RX controle, ótimo. Uma semana depois, está fora do lugar de novo. Mas por quê? Não tinha o gesso? Sim. Mas pode acontecer a perda da redução e exigir uma nova redução ou até mesmo uma intervenção cirúrgica. Então, essa atenção a gente tem que ter. Mas é possível fazer gesso já numa fratura pequena, com um pouco de desvio, por um profissional que saiba o que está fazendo, um paciente colaborativo, então a gente pode utilizar o gesso, sem que eu faça uma tala e uma semana depois, 10 dias depois, eu aplique o gesso. Mas a regra é muito interessante você aplicar uma tala e uma semana depois, numa condição bem melhor para você, com equipe, ou para o paciente que ele já está sem dor, já passou o estresse da fratura, o edema mais importante já diminuiu, então eu faço uma tala e uma semana, 10 dias depois eu aplico o gesso, né? Tá? Existe uma máxima aqui, ó, tá grifada em amarelo aqui, ó. Eu uso um gesso torto para deixar um osso reto. Isso aqui se chama princípio de fixação em 3 pontos. Então, um desvio aqui, eu faço a tração, contra-tração e a manobra de redução, ligamento, taxia e eu alinho aquele membro. Agora eu tenho que manter ele. Então eu faço a aplicação de 3 pontos de pressão através do gesso. Um no ápice do desvio, que seria aqui, né? E outros 2 à distância. E a modelagem desse gesso, o osso está reto, mas a modelagem do gesso fica torto. Então, isso chama a atenção do paciente e do familiar. E a gente tem que explicar, olha, gesso torto para deixar o braço reto. Tá? Aqui são 2 exemplos, isso é uma tala gessada, o gesso está aqui embaixo e aqui são ataduras e ali é o gesso circular. Suja, faz bastante sujeira. Quem teve aula na semana passada pode ver o ambiente, o estado da nossa sala de aula prática lá do jeito que estava, porque tinha sido feito um gesso anteriormente, suja bastante. Tá? Vários tipos de gesso, né? De membro superior, de membro inferior. Então aqui um exemplo de um gesso braquiopalmar, vem até o braço, até a palma da mão, ou um gesso longo, e ele serve para utilizar, por exemplo, uma fratura de antebraço, em diáfise ou proximal. Tá? Ah, mas então tá, vou falar uma coisa aqui interessante para vocês. Quando é que eu sei o tamanho do gesso para usar? Como é que eu sei? O tamanho da tala, o tamanho do gesso. Eu estou lá atendendo para um socorro numa cidadezinha pequena, teve uma fratura, eu preciso imobilizar para tirar a dor e para evitar outras lesões. Como é que eu sei o tamanho do gesso ou da tala? Bom, uma regra básica é o seguinte, eu tenho que imobilizar uma articulação para cima e uma articulação para baixo do foco da fratura. A exceção, toda regra tem exceção, por exemplo, as fraturas distais do osso. Exemplo aqui o antebraço, uma fratura distal do radíolo, uma fratura de punho. Quando ela é bem distal, bem próximo da articulação distal, eu não preciso imobilizar a articulação proximal, neste caso o cotovelo. Eu imobilizo o segmento mais próximo possível da articulação proximal, mas eu imobilizo a articulação distal. Mas quer acertar? Imobiliza uma articulação abaixo e uma articulação acima. Aí você tem certeza que você vai imobilizar apropriadamente. Tá? Esse gesso aqui que a gente chama de pinça de confeiteiro, né? Ele é um gesso especial, é utilizado para tratar fratura de úmero. É um gesso que tem o formato de pinça, parece a pinça do padeiro, né? Porque ela abraça o braço desde o ombro, passa por trás do cotovelo e vem para cá. É um gesso especial para tratar fratura de úmero proximal. Aqui é o gesso baixo, tá? Ou uma tala gessada baixa, uma tala
antebráquio palmar ou uma luva antebráquio palmar, utilizada para tratar uma fratura de extremidade distal de radiúna ou de ossos do carpo, enfim, tá? São exemplos aqui, né? Tá? Antebráquio palmar, enfim, né? Para tratamento de fraturas de mão, de dedos de mão, enfim. A gente não usa gesso, a gente usa uma talinha que a gente chama de tala de Zimmer. Tala de Zimmer. Z-I-M-M-E-R. Zimmer. É uma talinha de alumínio com espuma coladinha ali. Eu consigo, ela é molinha, ela é maleável, eu consigo moldar ela do jeito que eu quero, cortar com uma tesoura própria, uma tesoura de gesso, para obter o tamanho que a gente quer e imobilizar um dedo, uma falange de dedo, né? Aqui também vale, eu imobilizo uma articulação para frente, uma articulação proximal e uma articulação distal, né? Por exemplo, se eu tenho uma fratura da falange média, eu vou imobilizar a interfalangina distal e a interfalangina proximal. Eu tenho uma fratura da falange distal, eu vou imobilizar somente a interfalangina proximal. Eu não preciso imobilizar a mão inteira por causa de uma fraturinha da falange distal no dedo. Tá? No pé é diferente. No pé a gente não usa fratura de dedos do pé, a gente não usa talinhas de Zimmer ou gesso, tala de gesso, enfim. Faz uma imobilização que chama de espica não gessada. Imobiliza, solidariza um dedo no outro com esparadrapo. Esparadrapagem, tirinhas de esparadrapo, eu solidarizo um dedo no outro. Eu uso o dedo saudável, bom, para imobilizar o dedo fraturado. Funciona muito bem. E em 15, 20 dias no máximo as fraturas se consolidaram. Aqui são exemplos, né? Tá? Vários exemplos aqui, né? Existem gessos que são especiais para o paciente pisar, nós vamos falar sobre isso nas aulas específicas, né? Isso aqui é uma bota ou uma tala suropodálica, região sural até o pé, tá? Ou uma tala suropodálica ou um gesso circular abaixo do joelho, né? O suropodálico, né? Isso aqui é um gesso ou uma tala ingnopodálico ou gesso longo de membro inferior, né? Região inguinal até o pé, tá? Falo de tala ou de gesso, ingnopodálico, enfim, né? Tá? Esse aqui é o gesso do tipo Sarmiento. Sarmiento foi um ortopedista que atuou muito no estudo, no desenvolvimento de técnicas de imobilização gessada. Então esse gesso, ele recebe o nome do Sarmiento, né? Tá? Se chama gesso com apoio patelar. Patelar tendal bearing. Gesso de apoio no tendão patelar, ou gesso de Sarmiento. É um gesso que se usa na fase final de consolidação das fraturas de diáfise da tíbia. É um gesso próprio para o paciente pisar. Tá? Outro gesso especial que a gente utiliza bastante em criança é o gesso tóraco-podálico ou tóraco-pético ou pélvico-podálico. Envolve a pelve e o pé. A figura está errada porque se envolve o pé tinha que vir até aqui. E de fato ele tem que envolver o pé. Tá? É utilizado para tratamento de fratura de fêmur em criança. Fratura de fêmur em criança, como regra, a gente não opera. Trata-se com gesso pélvico-podálico. É difícil de tratar, porque é um gesso muito grande, tem a questão de higiene para fazer, mas é muito melhor, em 6 semanas consolidou, é muito melhor do que submeter essa criança a 2 cirurgias. Por que 2? Porque eu tenho que fazer uma cirurgia para botar pino e a outra para tirar. Então, 6 semanas está resolvida a fratura. Ficou com deformidade, o crescimento, faz remodelamento ósseo e a fratura vai bem, né? E o tal do gesso sintético? O que é o gesso sintético? Não é gesso, né? A gente chama de gesso, mas na verdade é um material plástico. Muito bom, ótimo. Ele é leve, ele é resistente à água. É que nem os celulares aí, não posso falar o nome porque é uma aula de internet, né? Mas tem um celular que diz assim, que ele é resistente a respingo, ele não é à prova d'água. E o gesso sintético é assim, as pessoas têm a ideia de que ele pode ser molhado. Sim, ele pode ser molhado, ele não estraga se ele molhar, ele não derrete se ele molhar, como o gesso de cálcio, né? Se você molhar um gesso de cálcio, é a mesma coisa que você molhar um gesso de construção da tua casa lá, ele vai estragar. O gesso sintético não, porque ele é plástico, ele é uma resina plástica. Mas você imagina, você molhar a espuma que está lá entre a pele, protegendo a pele do gesso,
vai macerar a pele, vai ter mau odor, vai ficar ruim. Então ele não é, eu quero botar um gesso porque eu estou indo para a praia, eu estou indo para a piscina. Não, esse gesso ele vai ser útil se você sofrer um respingo, tiver que correr da chuva, enfim, ele é mais resistente, ele é mais leve, ele é mais estético, corzinha, bonitinha, rosa para menina, não pode falar mais isso também, nós estamos nessa fase politicamente correta, mas enfim, colorido, da cor que você quiser, tá? Promete menos prurido, promete molhar, a indústria promete isso, mas ela não entrega, porque coça igual e não pode molhar, tá? E tem um problema que é o custo. Ele chega a custar aí 5 vezes mais do que um gesso branco, tá? E se eu aplicar um gesso circular, sintético, que custa lá seus 300, 350 reais, e o paciente vier um dia, 2 depois se queixando de dor, serra de gesso nele, eu preciso abrir ele. Porque eu não sei se esse gesso não está fazendo um ponto de pressão que vai evoluir para uma úlcera, eu não sei se esse membro está sofrendo um processo de síndrome compartimental, então eu não vou ter dó, eu vou abrir e nós vamos perder o que foi feito. Então a gente, na prática, a gente acaba utilizando muito pouco mesmo. Tá? Por quê? Porque o outro funciona tão bem, é barato, resolve o problema, né, com um custo bem mais baixo. Todas esses dispositivos, essas imobilizações, gesso curto, gesso longo, antebraco palmar, braco palmar, ingnopodálico, enfim, todos eles, tá? A indústria já desenvolveu, a indústria tem, né? Todos eles, ó. Bota para pisar, joelho articulado, gesso de sarmento para braço, esse aqui também se chama órtese de sarmento, todos eles, tá? Quais são as vantagens dessas órteses ou braces que a gente chama? Elas são mais leves, elas são removíveis. Ah, mas eu faço uma redução e aplico uma órtese. Não, senhor. Você vai fazer uma redução incruenta e vai aplicar um gesso. E vai ficar lá um tempo sem mexer, porque se você mexer, você vai perder a redução. Tá? Então, elas não se aplicam para reduções. Né? Elas são laváveis, elas servem para tratamento conservador de fraturas sem desvio. As fraturas que exigem redução não dá. Funcionam muito bem para imobilização antálgica, funcionam muito bem para lesões ligamentares. As desvantagens são, tem que comprar, custa muitas vezes o preço de um sapato. Uma órtese dessa aqui apropriada, de boa qualidade, custa lá seus 300 reais. Tem gente que acha que é caro, mas paga 600 num sapato. Enfim, prioridades na vida. Tá? Fraturas de coluna, olha só. Coletes de Dewitt, isso aqui se chama colete de Dewitt. Tá? É um colete próprio para se tratar a fratura de coluna da transição tóraco-lombar. Tá? Ah, mas quanto tempo de imobilização? Depende. Ó que slide horrível, né? Muito poluído. Tá? Mas é assim, cada fratura, cada idade tem o seu tempo. Então eu não posso falar que um fêmur com 60 dias está em retardo de consolidação. Porque ele pode demorar 8 meses, 1 ano para consolidar. Mas uma fratura de falange numa criança que não consolidou em 60 dias tem algum problema. Tem alguma coisa que não está certa. Então cada osso tem o seu tempo médio, cada idade tem o seu tempo médio de consolidação. Crianças, em geral, consolidam mais rapidamente, adulto demora um pouquinho mais. Tá, pessoal? Então, aulinha legal aí, tá? Para vocês assistirem, depois a gente combina o horário para tirar dúvidas, tá? Um abraço a todos, até o próximo evento. Até mais. Tchau, tchau.